Bom, pessoal, queria mostrar para vocês a biblioteca que eu estou construindo para React, o FS Router DOM. E ele é basicamente um roteador automático, né? Ele cria as rotas da sua aplicação com base na sua estrutura de pastas. Tem dois tipos de jeitos. Se você quiser mais configurações do browser router, se já tiver alguma coisa configurada, é só importar o FS Router ou o Full FS Router, que recebe essas questões e já faz tudo meio que out of the box. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha aí, comenta aí o que vocês acharam. E brincadeira, mas antes de mostrar isso aqui funcionando, eu queria explicar o problema que ele resolve. A gente já tem, por exemplo, no Next.js, esse tipo de roteamento, né? Então, se a página é tipo meusite.com/user profile e o ID dele, nas suas pastas, né, da sua codebase, vai estar lá pages, user, profile e id, certo? Algo assim, pelo menos. E isso aqui é muito bom, cara. Quando você está numa codebase um pouco maior ou com mais pessoas trabalhando, é bem legal você se identificar assim, né? Então, pô, apareceu um bug na página tal, eu já sei a página que eu tenho que ir e a partir de lá eu vou destrinchando o código, eu vejo que funções e componentes eles chamam e tudo mais, mas pelo menos você já tem um entry point muito mais claro. Fora que isso aqui é apenas uma conveniência, né? Eu acho que o real problema mora quando você não tem isso aqui. Então, numa aplicação com React mais Vite, qual que é o problema? Você provavelmente vai estar usando alguma coisa tipo React Router DOM, que é a biblioteca padrão, né? A gente tem alguns downloads semanais, acho que é bem famosa, então, né? Ele tem algumas configurações, a gente pode ver a documentação extensa deles, mas geralmente qual que é a lógica toda? Ele tem uns builders de rotas e você precisa passar essas rotas manualmente de alguma forma, seja um browser router, independente da estratégia que você vai utilizar, você vai precisar ter lá no seu arquivo, no seu codebase, alguma coisa tipo routes.txt. E esse arquivo routes.txt recebe todas as rotas. Você chama para sua home, ele precisa de um componente. Eu vou ter não sei o que, vou ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que vai sendo replicado. Se você está num time que está criando novas features, páginas novas, e esse arquivo de rotas é constantemente mudado por mais de 2 desenvolvedores, você provavelmente já passou pela situação de ter conflito nesse arquivo. Todo merge que você for fazer, todo pull request, todo merge request, vai ter conflito nessa droga desse arquivo routes.txt. Até falei errado, fiquei nervoso só de lembrar certas experiências. E, enfim, tirando os traumas de guerra, se você tem um aplicativo, um site, enfim, com poucas rotas, ou não vai ter mais novas rotas, as rotas são aquelas e as coisas são incrementadas dentro da página, eu não acho que você precisa resolver este problema. Se você está num time com poucos desenvolvedores e você não liga de ficar fazendo as coisas manualmente, também não acho que é tão problema, desde que você tenha uma boa arquitetura de pastas. O problema disso aqui é você poder importar qualquer componente para as rotas, né, basicamente, você não necessariamente precisa de uma estrutura de pastas muito coerente, porque, né, uma hora eu posso ter, por exemplo, né, dentro da minha source, eu tenho lá o pages, e aí aqui eu tenho user com index.txt, aí eu tenho, sei lá, user profile.userprofile.txt, mas vamos supor que são páginas diferentes isso aqui, só que um vai ser o meu site.com/user, sei lá, uma questão de configuração, né? E o outro, ele vai ser o user/profile, uma view só de visualização mesmo dos dados. Mas tá vendo que isso na codebase não reflete necessariamente como é o site? Teoricamente,
são filhos, né? Então podia ter o index.txt e ter também um user profile, né? Mas assim, tudo cagado, resumindo. Aí surge essa questão. Então, por exemplo, se você já trabalhou num framework como Next ou alguma outra coisa que tem um roteamento automático, você sabe como isso é uma mão na roda, cara. Porém, o React Router também é muito poderoso. Você pode fazer várias coisas com os hooks dele, né? A gente tem use location, use history, pode mandar estado entre requisições e navegação, tem o navigate, e isso tudo ajuda a nossa aplicação ficar muito mais legal para o usuário, né? Quando a gente não tem full page refresh, quando as coisas são cacheadas de forma certa, fica tudo rápido. Então, basicamente, o que o FS Router DOM, a lib que eu estou fazendo, faz por baixo dos panos? Ele vai ler um arquivo de rotas, né? Detalhe. Isso aqui precisa ser feito com o Vite, né? Esse import metaglob é uma questão relacionada ao Vite e você vai passar as suas páginas e tudo mais. E ele vai criar exatamente como é no Next, né? A gente tem questão de layout nested, fallback, enfim. Isso aí eu vou mostrar mais pra frente. Mas o que eu queria mostrar exatamente é esta questão aqui. Então, às vezes você não quer chamar de pages, quer chamar de views, tudo bem, é só passar a sua pasta raiz das suas páginas e seguir a mesma convenção do Next. Posso até colocar na documentação, mas não sei se é tão necessário assim, né? Mas basicamente ele vai criar para vocês. Tem jeito melhor da gente ver isso aqui na prática? Não. Então vamos lá. O que acontece? Fiz uma pequena aplicação aqui que tem algumas páginas. Tem uma home linda, uma about cheia de conteúdo, uma página de blog com nested blogs e as rotas são dinâmicas, né? Pelo slug, se a gente ver aqui, /blog /first post. Como é que tá o código disso aí? A gente tem componentes, que é o layout e a navbar, as páginas, sendo que o index.txt é a home, o nosso about, o nosso blog e o slug, que é o blog post. A gente já viu mais ou menos por cima como que é a estrutura de pastas do Next.js, vocês já sabem. E vocês podem ver que eu segui, mas aqui ainda está com o React Router DOM. Se a gente ver aqui, eu estou importando o Router Provider do React Router DOM. Essas rotas, elas estão vindo num arquivo separado que eu fiz para a gente imaginar aquele cenário que é um arquivo com várias rotas. Então tá completo aqui. A gente colocou até um not found também. Então tá funcionando. Se a gente vir aqui colocar um flash, vai cair como slug, né? Flash 404 page not found e voltamos para home, beleza, né? Então vamos fazer a mudança, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar npm add fs router DOM, tá até aqui já. Fechar esse cara aqui e vamos lá. Então a primeira mudança é acabar com esse router provider e criar as rotas de fato. Para criar as rotas de fato, eu vou colocar o routes dir import meta glob do Vite. A gente vai importar uma lista de arquivos com um pattern de glob, né? A gente pode ver qual que é esse pattern aqui, tá explicadinho. Beleza? Onde são? Se eu estou na pasta source, vai ser pasta pages. Opa. Quais arquivos, quais pastas de pages? Todas, de todos os arquivos txt, só para garantir. Em Router Provider, agora a gente não quer mais. A gente quer um Full FS Router, Full File System Router. Quais são as routes? Nosso Routes Directory. Oh yeah! Vamos apagar essas coisas. Mudancinha básica que a gente tem que fazer antes de dar uma olhada. Abrir a porta pro gato. Vamos falar com o gato. Amora, analisando essa estrutura de pastas aqui do Next, o que falta para funcionar? Isso mesmo. O layout está como um componente.
E a gente estava importando ele dentro das rotas e criando como um outlet, né? Então a gente tem um componente layout, o children, né? E ele recebe esse outlet, que é onde esse children é renderizado. Isso pelo React Router DOM. Como o nosso FS Router é baseado em cima do React Router DOM, ele é uma camadinha a mais, a gente não precisa mudar quase nada disso aqui. O que a gente precisa fazer é jogar esse cara que está na pasta Components na pasta Pages apenas. Então vamos mover ele de Components para Pages. E se vocês sabem a convenção Next.js, os arquivos de layout eles começam com um underline layout.txt apenas. Update import, yes. Perfeito. Toma aqui. Esse routes a gente joga fora. Tchau, routes.txt. A gente não precisa mais de você. E no main, tudo certo. Teoricamente, eu vou até fechar. Teoricamente, isso aqui já está pronto. Então se a gente der um pnpm dev, devemos ver tudo funcionando normalmente. Nossa, mas o que é esse flash branco que eu tô vendo? Temos por default lazy loading nas páginas. Agora não vai aparecer mais, né? Porque ela já entra em cache. Mas tudo funcionando, a gente pode ver que o slug está funcionando ainda, né? Então, em questão disso, está tudo bem. O lazy loading é muito bom, né? O usuário não vai carregar a sua página até que ele queira entrar na sua página. Para sites grandes, que é o caso pensado da biblioteca, faz sentido, né? Se a gente vem aqui, nosso main test X, a gente tem o FS Router. E a gente pode ver as definições dele. Temos duas propriedades opcionais: um Not Found Component e o Suspense Fallback. Not Found Component, ele tá bem na cara, né? Então, por exemplo, deixa eu abrir, deixar rodando 100% do tempo. Então vocês viram um loading ali básico, né? Posso até mudar esse default para uma coisa um pouco mais bonitinha depois. O Not Found, por favor, não deixe isso para produção, beleza? Então o que a gente vai fazer? O Not Found Component, a gente vai colocar o nosso Not Found Component, a gente já fez ele. E aqui está em Pages, então a gente pode até colocar, trazer ele, vamos mover ele também para Components, então a gente faz essa pequena troca. Components. Deixa eu colocar, fecha, abre aqui, faz aqui, Not Found Component, show de bola. E o Suspense Fallback. O que é um Suspense Fallback? Se você nunca trabalhou com lazy loading ou não sabe muito bem o que é o suspense, em primeiro lugar, Ixi, bugou aqui o layoutzinho. É porque virou um componente não uma página. Então eu teria que atualizar o componente de Not Found, né? Porque ele não herda nada, né? Das páginas. Então beleza. Essa aqui é uma questão do projeto em si, né? O Suspense Fallback, se a gente vir aqui no React Suspense, ele deixa a gente displayar um fallback até as crianças, né, as páginas filha, terminarem de carregar. Então, esse Suspense Fallback propriedade é o Suspense Fallback aqui. Então, se a gente colocar um H1 carregando class name text 2xl color red 500. Vamos reiniciar o servidor aqui só para perder o cache, né? Local 573 carregando. Errei a classe do texto, mas beleza, né? Deu para entender que vocês têm controle sobre
essas questões, né? Acaba ficando bem mais rápido. Qualquer coisa que você for adicionar de página nova aqui, é só colocar e ela já vai sair inteira, né? Por exemplo, vamos supor que agora eu quero colocar o user, né? Vamos fazer um user. Welcome to the user profile page. Nem vou reiniciar o server vid. Se eu vim aqui em user, mágica, né? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui não está pronto para produção ainda. Não está numa versão estável o suficiente e com muitos testes. Como a gente consegue esses muitos testes? Com você, meu amigo desenvolvedor React, utilizando isso aí nos seus projetos pessoais, caso você tenha interesse, e me dando feedback sempre que um bug aparecer, ou colaborando. É só ir lá em github.com, Lopes Marcelo, com 2 L's, Lopes Marcelo, né? FS Routerdom. E aí você pode abrir suas issues, seus pull requests aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me chamar. Tamo junto, valeu!